Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Eu não preciso esperar morrer para viver a ressurreição. Você não precisa esperar a morte para você experimentar a ressurreição. A ressurreição é a eternidade, nós já começamos a construir agora. O Padre Zezinho fala de um jeito muito bonito numa música dele, em que tem um momento da letra que ele fala assim: e a gente vai ressuscitando, e a vida vai ficando eterna, mostrando que este destino final da humanidade, que é a ressurreição, já se aplica agora, no momento que você consegue vencer as suas mazelas, quando você consegue vencer o Adão que existe dentro de você, a Eva que existe dentro de você, aquela fraqueza, aquele momento de fragilidade que você é puxado para baixo. Você já parou para observar o quanto que na vida, às vezes, nós somos puxados para baixo? E veja bem, que o chão, ele é a experiência que nos lembra Adão. E o céu é a experiência que nos lembra o Cristo. Mas esta experiência de unir céu e terra é que é bonita, a mística da vida cristã vive aí. Eu estou no chão, isso é, eu sou Adão, eu sou barro, o significado de Adão é este, né? Aquele que vem do barro, aquele que está no barro. Mas eu também sou o Cristo. Eu sou convidado a viver a dinâmica da superação, daquilo que é Adão em mim, mas daquilo que é Cristo também em mim. Pelo mistério da encarnação, eu sou convidado pelo batismo. E às vezes na vida nós somos puxados para baixo. Às vezes um telefonema que você recebe, uma palavra que você escuta, um desaforo que você recebe, uma coisa ruim que acontece na sua vida, um dissabor, uma traição, uma infidelidade. E pode observar que tudo isso que nos puxa para baixo é fruto do nosso pecado. Toda vez que nós agimos movidos pelo nosso pecado, nós machucamos alguém ou somos machucados. É impressionante o quanto que o pecado tem o poder de nos machucar e de nos puxar para baixo. Então veja bem, é a força de Adão dominando o que a gente é. Agora, quando a gente cuida, por exemplo, eu vou fazer um esforço para não dizer o que machuca o outro. Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras. Eu vou tomar cuidado com aquilo que eu falo, às vezes, no momento da minha raiva. Eu sou muito assim, gente. Às vezes eu fico irritado com as coisas e eu falo o que eu não quero. Eu magoo as pessoas que eu amo. Mas no ímpeto de querer resolver as coisas. Veja bem, eu estou sendo domado por Adão. Agora, no momento em que eu demoro um pouquinho antes de falar o desaforo, no momento que eu demoro um pouquinho antes de fazer a calúnia, de falar a fofoca, o Cristo então vence em mim. Está vendo que a mística do cristianismo é isso? É a gente é a gente colocar os nossos passos nos passos de Jesus. É bem natural dentro de nós que a gente assuma a posição de Adão. Isso é, do homem fraco, da mulher fraca, daquele que não consegue, daquele que não sabe, daquele que não pode. Mas o nosso desafio é justamente a gente domar tudo aquilo que não nos joga para baixo. É a gente colocar um pouco de limite e de tirar um pouco do poder das coisas que nos jogam para baixo. Daquilo que nos joga no chão, daquilo que nos decepciona, daquilo que nos amargura, daquilo que nos deixa amargos. E quando a gente vive a dinâmica do ressuscitado, a gente começa a sentir que isso vai ficando mais leve dentro de nós. A gente vai ficando mais moderado, a gente vai ficando mais ponderado, a gente vai falando menos, a gente vai ser menos impulsivo. É fruto de milagre? Se você quiser chamar isso de milagre, então é milagre. Porque, na verdade, a ação do Cristo em nós ela é miraculosa o tempo todo. Mas ela é também esforço humano. A gente se humaniza cada vez que o Cristo vence dentro de nós. E por que é importante a gente crer que Jesus desceu à mansão dos mortos? É importante porque a gente sabe que ao descer à mansão dos mortos, toda a nossa realidade humana desce com ele. Mas não é para ficar ali, é para voltar glorificada. Então, aquilo que é meu, que me machuca, que me humilha, aquilo que me expõe frágil, eu deixo ser mergulhado no mistério do Cristo para que Ele me devolva aquilo, redimir. A palavra é essa, é redimir.
E é tão bonito a gente pensar, minha gente, que o tempo todo nós passamos pela experiência de mergulhar as nossas misérias na mansão dos mortos. Isso não é uma teoria. Nós também precisamos mergulhar na mansão dos mortos, isso é, a gente precisa fazer morrer aquilo que é o nosso defeito, aquilo que é a nossa fragilidade, que às vezes nos envergonha tanto. A fragilidade não tem como fazer mergulhar e tirar. Eu estou falando dos desdobramentos dela. Nós quebramos fácil. Mas não é pecado ser de cristal. É até uma virtude. Uma peça de cristal ela é preciosa. Mas você vai cuidar para que ela não quebre com facilidade. Então não se trata de rejeitar a fragilidade que está em mim, que está em você. Se trata apenas de cuidar bem dela. Cuidar da fragilidade que se tem é um jeito que tem de se humanizar, de trazer a vida do Cristo para nós, de vencer a perspectiva de Adão e de nós entrarmos na dinâmica do Cristo. Teilhard de Chardin chamava isso de maneira muito bonita de cristificação do universo, quando cada criatura descobre que ela é o Cristo, pelo mistério da encarnação. Eu sou o Cristo, tu és o Cristo, ele é o Cristo, nós somos o Cristo. Você já imaginou que beleza? Se nós pudéssemos sair pelas grandes cidades sem o medo do assalto, sem o medo do sequestro, sem o medo da violência. Por quê? Porque o mundo estaria cristificado. Todo mundo tem o mesmo sentimento de Cristo, todo mundo tem o mesmo pensamento do Cristo, todo mundo tem o mesmo comportamento do Cristo, isso é, só faz o bem. Não deseja o mal a ninguém, não fala o que não deve falar, não olha o que não pode olhar, enfim, vive uma vida de equilíbrio. Tanto é que lutar pelo mundo cristificado é lutar pela paz, não tem outro nome. Você já imaginou se dentro da sua casa todo mundo estivesse cristificado? Isto é, convertido ao Cristo? Se os sentimentos que prevalecessem nos corações fossem os sentimentos do Cristo, então a gente trabalharia, a gente não esperaria cair do céu, e agir com responsabilidade, nós não iríamos querer os vícios na nossa vida, nós não iríamos destruir o outro, nós não iríamos mentir para o outro, nós não iríamos enganar o outro, nós não iríamos roubar o outro. E aí, não tem casa que não vá viver em paz se todo mundo faz isso. O que quebra a nossa paz? Quando nós nos enganamos, quando nós mentimos, quando nós nos roubamos, quando nós tiramos a paz. Só que isso não é a atitude de Cristo, então falta cristificar a casa, falta cristificar a família, falta cristificar o comportamento. Agora, à medida em que nós vamos assumindo esse jeito de Jesus ser, você pode ter certeza, à medida que o Cristo vai vencendo em nós, a nossa casa vai se transformando em um lugar bonito, mais saudável, mais alegre, mais feliz, e naturalmente a gente vai ficando muito mais leve. Porque às vezes os maiores problemas que nós temos não são nossos, mas são das pessoas que nós amamos e que estão do nosso lado. Acabam afetando a gente. Às vezes eu paro para pensar e chego a essa conclusão. Às vezes a gente quase não tem problema, os nossos problemas são os outros. Como é que eu vou ser feliz se as pessoas que eu amo não estão bem? Mas eu também não posso viver a vida delas. Aí se estabelece o limite, se estabelece o sofrimento. Eu não tenho como entrar no coração dela, viver por ela, falar por ela, fazer como ela. Não. Então aí eu sofro por isso. Eu sofro porque eu não posso fazer o outro ser igual do jeito que eu quero. Agora, se o outro se compromete com o Cristo, eu tenho que ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque Cristo vai fazer a obra dentro daquele coração do jeito que Ele pode. Mas saber que o outro está se direcionando para o caminho do Cristo, então nos dá tranquilidade. Aí você vai saber que o seu filho não vai atrás das drogas, porque ele está sendo orientado pela força de Jesus. Você vai saber que o seu filho pode até cair numa outra coisa, mas ele vai se preservar muito mais do que antes. Ele vai começar a pensar mais na qualidade da vida dele do que antes. Por quê? Coração convertido é coração que se ama, é coração que se respeita. Coração cristificado é aquele que não quer permitir que o Adão prevaleça. E aí, minha gente, a gente descobre que religião só pode fazer bem à medida em que ela é bem aplicada. À medida em que nós descobrimos que o seguimento de Jesus nos faz homens e mulheres bem melhores. Então, não perca tempo. Cristifica seu coração, cristifica sua vida, seu comportamento, sua mente, sua casa, que quem sabe você vai cristificando as outras pessoas que estão do seu lado pela força do seu testemunho.
Todos nós somos, em essência, uma fonte de água pura, porque somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas de repente, no curso, no caminho da nossa fonte, nós vamos sendo poluídos, assim como os nossos rios também são poluídos à medida que caminham, que vivem os seus percursos. Recebem afluentes doentes, águas sujas, recebem poluições o tempo todo. Nós estamos recebendo a poluição emocional do outro, nós estamos recebendo as águas sujas do outro, nós estamos aprendendo a ficar ciumentos. Por quê? Porque nos negaram amor no momento que a gente precisava ser amado. Ou você acha que o ciumento é sem motivo? Não é. Em algum momento alguém provocou nele a fonte do ciúme. Em algum momento nós somos machucados, ou porque fomos abandonados, ou porque ficamos inseguros a vida inteira, e de repente nós já confirmamos que nós podemos, mas ainda assim lá no fundo existe uma fonte de insegurança que a gente ainda não curou, que a gente ainda não maculou, que a gente ainda não transformou. Isso é terapia, minha gente. A terapia nós podemos viver desde os momentos institucionais em que ela se estabelece como uma prática humana, que é no divã, quando você procura um psicoterapeuta, mas a terapia também acontece aqui, na oração, quando a gente mergulha dentro de nós e nós vamos conhecendo a nossa vida, nós vamos conhecendo os motivos do nosso ciúme, da nossa inveja, da nossa mentira, da nossa incapacidade de sermos fiéis, da nossa falta de perseverança. Em algum momento nos faltou o estímulo para a gente se desenvolver. Em algum momento alguém nos machucou terrivelmente, e machucados terrivelmente ficamos traumatizados, e estando traumatizados tivemos uma dificuldade enorme de restabelecer com a vida um novo compromisso. Tivemos uma dificuldade enorme de fazer florescer o bom ser humano que Deus criou em nós. E aí vamos nos transformando num lampo, num trapo qualquer, num rio poluído, que por onde a gente passa, a gente deixa doenças e insatisfações. É bacana você se perceber como um rio. Como são as águas do seu rio? De tudo isso que a gente falou aqui, do ciúme, da maldade, da mentira, da infidelidade, quais são as águas que já lhe poluíram um dia, a ponto de lhe fazer se tornar temporariamente, porque você não é definitivo, o pecado não é definitivo em nós. De repente você pode dizer, eu estou ciumento. Não diga, eu sou ciumento, porque quando você diz que você é ciumento, é como se você estabelecesse uma verdade que não pode ser modificada. Pode ser modificada sim. Todos nós podemos ser curados. Não há nada no nosso comportamento, no nosso temperamento, que não possa ser modificado. Essa é a boa notícia. O Evangelho é uma boa nova. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele olhava nos olhos das pessoas e sorrindo dizia, pode ser diferente. Não precisa ser do jeito que foi até hoje. Sim, essa é a boa notícia que nós temos que dar. Essa que me faz acordar todos os dias e feliz pela minha missão, porque eu sei que como pregador, como homem do Evangelho, eu tenho a possibilidade de dizer a todos que há ainda o que ser feito. Nós não estamos definitivamente prontos, terminados, acabados. Há muito o que ser feito. Há muita coisa a ser transformada dentro de nós. Esse rio, você pode despoluir sim. Você pode interferir naquilo que está sendo derramado nas suas águas. Você tem condições de interferir na sua verdade. Sim, ela não precisa ser definitiva. Há o que ser feito sim. E há uma realidade que você pode fazer agora. Uma decisão a ser tomada. Uma forma nova de viver, a ser assumida, a ser vivida. Porque o mesmo Deus que passou há tanto tempo transformando e modificando os que ele encontrava pelo caminho, também pode fazer o mesmo. Ser de si. Somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros.
ter-se. Depois disso, tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário, que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais, saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesmo, de si mesmo. Para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si, ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas, ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer, ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Ser de si, somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros. Ter-se. Depois disso, tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário, que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais, saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesmo, de si mesmo. Para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si, ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas, ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si.
ela sabe o que quer, ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Lá em Gravatar, uma senhora foi particularmente me encontrar, a dona Musa Maritana de Holanda Lins. E ela me entregou uma cartinha, uma letra bonita até, e falou assim: o senhor me promete que vai ler essa carta? Eu falei: oh, mas é claro, dona Musa, eu vou ler sim. Mas não disse para ela que ia ler em público, eu acho que ela nem queria que eu lesse em público, né? Mas eu vou fazer questão de ler, porque a carta me tocou muito e tem um testemunho que eu acho que vai ser bastante edificante para todos nós. Não é sempre que nós nos deparamos com uma vida contada, né? Com um relato de vida vivida, que também é evangelho. Às vezes, minha gente, eu escuto algumas histórias vividas, tendo a fé como uma base, né? Tendo a fé como mística, que depois que a pessoa termina, a gente tem vontade de falar, palavra da salvação. Porque aquele relato é bíblico, aquele relato é evangelho. Aquele relato é, para nós, um testemunho de conversão, da mesma forma como nós lemos a Sagrada Escritura e retiramos dela ensinamentos. E esse é o testemunho, gente, presta atenção nisso, que beleza. O primeiro foi de 24 de maio de 1967 até 9 de abril de 1995, quando eu tive o meu maior professor de vida, o meu filho, que por um problema congênito, viveu os seus quase 28 anos com todas as limitações de um tetraplégico, mas com uma alegria, um gosto pela vida tão intenso que contagiava a todos que o cercávamos. Como sua limitação era só motora, sobrava-lhe o direito de, através do seu olhar expressivo, nos dar grandiosas aulas de vida e nos contagiar de alegria e força de vontade. No silêncio eloquente do seu lindo olhar, ele quase nos impunha uma ordem: viva feliz. E todas as vezes que decido ser feliz, Padre, ressuscito o meu Juca. Sempre senti isso, mas não sabia dizer. Aprendi com o Senhor. O meu segundo período de grande aprendizagem surgiu em 2009, quando conheci o Senhor. De lá para cá, tenho vivido grandes momentos. Estou até menos tímida, mais falante. Hoje estou bem mais consciente das minhas verdades. Posso dizer que estou vivendo uma fase áurea. Através dos seus livros, de suas palestras, de suas músicas, do programa Direção Espiritual, de tudo que vem do Senhor, a gente torna a vida bem mais interessante. Existe em sua palavra, Padre, um encanto, uma poesia que nos abraça, nos envolve e nos conecta com o bem. Obrigada, Padre Fábio. O Senhor é um ser iluminado. Com respeito, carinho e grande emoção, Musa. Ô, dona Musa, quem me emocionou foi a senhora. Muito obrigado. Quero dizer para a senhora que foi uma honra. Quem me dera eu tivesse lido essa carta antes de lhe receber. Teria sido diferente, né? Nós teríamos tido uma boa e prazerosa conversa, com certeza. Mas quero aproveitar desse espaço que também é da senhora, já que a senhora me assiste, e já que a senhora considera ter sido importante na sua vida, tão rica de ensinamentos, já que a senhora considera este programa também importante para a senhora, quero aproveitar deste espaço para dizer que estou muito honrado de saber que faço parte dessa história de vida tão bonita que a senhora já viveu até o dia de hoje. Agradeço a Deus por a senhora ter tido esse filho durante 28 anos, o Juca, e a senhora continuar, mesmo já tendo perdido, a senhora continuar ressuscitando no dia a dia. Isso é muito sábio, dona Musa. A gente ter a oportunidade de trazer o outro de volta, não com as nossas lamúrias, não com as nossas revoltas, mas nós trazermos de volta o outro com a nossa alegria, com a nossa disposição de viver. Eu acredito mesmo nisso, dona Musa. Já vi muitas mães que perderam os filhos, encontrar o sentido da vida fazendo alguma coisa por eles. Da mesma forma como
Muitas pessoas reencontram o sentido da vida quando ganham uma pessoa, né? Mas também é possível reencontrar o sentido da vida quando se perde. É lamentável, é doloroso, é sofrido, mas o aprendizado é muito frutuoso. E a senhora, ao nos partilhar isso, a senhora nos ensina mais uma vez que isso não é uma conversa, que isso é uma verdade. A verdade da senhora nos ajuda a criar espaço na nossa verdade pessoal, este ensinamento para que a gente também, no momento em que a gente precisar viver isso, a gente tenha disposição. Para isso serve o testemunho do outro, para que a gente possa se encorajar a viver o que está sendo difícil, o que está sendo penoso, porque a gente sabe que alguém um dia viveu e experimentou isso e venceu. Da mesma forma também como Dona Musa, como a Dona Yara, lá de Cianorte. Uma senhora que peregrinou comigo já 2 vezes, animada, feliz, engraçada. E eu vendo aquela alegria toda da Dona Yara, pode ser que ela já tenha me contado algum dia, mas eu não me lembrava mais. Ela sempre muito feliz lá na peregrinação. Num momento em que ela estava a sós comigo, ela me disse que ela também havia perdido um filho, e que o programa Direção Espiritual a ajudou muito tempo depois de viver aquela perda de maneira sem fruto, infértil, reclamando, lamuriando, brigada com Deus. Ela pôde se reconciliar com Deus assim também. Eu vou viver feliz pelo meu filho. Eu vou fazer por ele o que ele não teve tempo de fazer. Isso é uma atitude muito sábia de quem ama. Então, Dona Musa, eu agradeço muito, porque a senhora não só me emocionou, mas me tocou profundamente para reforçar dentro de mim essa convicção. E a senhora pode ter certeza que mesmo a senhora estando tão longe, aí morando na praia de Boa Viagem, né, aí no Recife, a senhora pode saber, pode ter certeza que nunca mais a gente se esquece desse testemunho. Eu acho que é isso que faz com que a palavra de Deus continue. É isso que faz com que o cristianismo não pare. São os testemunhos. São aquelas pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus, pela força de Jesus, e descobriram no momento da dor, da dificuldade, que ela funciona. Que essa palavra de Deus, quando aplicada, quando vivenciada e experimentada, ela produz muitos frutos dentro de nós. Obrigado pelo testemunho da senhora. Feliz aniversário. Se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de nos encontrar mais vezes. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: Padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com o outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade. É muito mais do que um nome. É a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós. Isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece e que está registrado é a identidade dela. E isso Ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu?
Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria? Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão, esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos tornam esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã, porque no matrimônio nós somos um do outro, não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar este compromisso esponsal, de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente também não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a ele a oportunidade de ser em mim. Então, eu sou nele, ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina, ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana, como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim, seja através da sua palavra ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo, Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será
usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, e da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.